Uma jovem virgem entregou seu corpo pela primeira vez e foi deixada. O milionário que a engravidou nunca mais apareceu, e ela foi em busca de respostas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O cheiro de maresia sempre trouxe lembranças que Heloísa preferia esquecer. Aos 24 anos, ela conhecia cada pedra da praia de Ubatuba, cada ruga no rosto da avó Benedita, cada oração sussurrada diante do crucifixo desbotado da sala. A casa de madeira rangia todas as noites, como se guardasse segredos antigos demais para serem revelados. E talvez guardasse mesmo. Benedita criara a neta com mão firme e coração blindado. Nunca falava sobre a filha que sumira 25 anos atrás, deixando apenas uma criança recém-nascida e um rastro de perguntas sem resposta. Para a velha, algumas feridas eram sagradas demais para serem tocadas. Para Heloísa, a ausência da mãe era um buraco no peito que ela tentava preencher com trabalho, rezas e uma esperança tímida de que um dia tudo faria sentido. A costura mal pagava as contas. Os turistas chegavam no verão, compravam algumas peças bordadas à mão e partiam, levando consigo a única fonte de renda que sustentava a casa. No inverno, sobrava apenas o silêncio e a preocupação constante com as dívidas que se acumulavam como nuvens de tempestade no horizonte. Quando Benedita morreu, no final de um março sufocante, Heloísa descobriu que a herança era feita mais de dívidas do que de bênçãos. A casa estava hipotecada há 3 anos. O dinheiro guardado no pote de café mal cobria o funeral. E pela primeira vez na vida, ela estava completamente sozinha, sem as orações da avó para acalmar o desespero que crescia em seu peito como maré alta. Foi Carla quem ligou 2 semanas depois do enterro, uma amiga dos tempos de escola que havia partido para São Paulo em busca de uma vida melhor e agora trabalhava em uma boate de luxo na Vila Madalena. A voz dela soava diferente pelo telefone, mais madura, mais cansada, mas ainda carregava um calor genuíno quando ofereceu ajuda. Heloísa, você não pode ficar aí se afundando em dívidas. Aqui tem trabalho, tem dinheiro bom. É só até você se organizar, entendeu? Não é nada demais, só ser simpática com os clientes, conversar, beber com eles. Nada que você não consiga fazer. Heloísa segurou o telefone com as 2 mãos, como se fosse um salva-vidas. A ideia de deixar Ubatuba, de abandonar a única vida que conhecia, a apavorava. Mas a alternativa, perder a casa, viver na rua, definhar de fome, era ainda mais assustadora. É um lugar respeitável? Perguntou, sentindo as palavras saírem pesadas da garganta. É sim. Os homens que frequentam lá são diferentes, sabe? Empresários, advogados, gente com dinheiro e educação. Não é como esses botecos daqui da costa. 3 dias depois, Heloísa estava em um ônibus com destino a São Paulo, carregando apenas uma mala de roupas simples e o retrato amarelado da mãe que nunca conhecera. A cidade a engoliu como um monstro faminto. As luzes, o barulho, a multidão, tudo era grande demais, rápido demais, intenso demais para alguém que crescera embalada pelo som das ondas do mar. A boate ficava em um prédio elegante, com fachada, discreta e porteiro de terno. Por dentro, era um mundo de espelhos, luzes vermelhas e música baixa, que parecia hipnotizar os homens que circulavam com taças de uísque nas mãos. Heloísa aprendeu rapidamente as regras não escritas: sorrir, sempre, ouvir sem julgar, fazer cada cliente se sentir especial, único, desejado. As primeiras semanas foram uma tortura silenciosa. Ela voltava para o pequeno apartamento que dividia com Carla e chorava no banho, sentindo o peso dos olhares masculinos grudado na pele como uma sujeira que não saía com sabonete. Mas o dinheiro era real, generoso, e pela primeira vez na vida, ela conseguia pensar em um futuro que não fosse feito apenas de sobrevivência. Foi em uma quinta-feira chuvosa de junho que ele apareceu. Davi Montserrat chegou à boate como quem entra em território conquistado, com a postura ereta de quem nunca precisou pedir permissão para nada. Alto, elegante,
com cabelos escuros penteados com gel e um terno que custava mais que o salário anual de Heloísa. Seus olhos escuros varriram o ambiente com a frieza de um predador analisando as presas disponíveis. Heloísa sentiu o estômago se contrair quando ele a escolheu. Não com palavras, mas com um gesto sutil da mão, um aceno quase imperceptível que fez o gerente da casa se aproximar e sussurrar instruções em seu ouvido. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que a noite não terminaria ali, entre taças e conversas vazias. "Qual é o seu nome?" perguntou ele quando ela se sentou ao seu lado no sofá reservado. "Heloísa." A voz saiu mais baixa do que ela pretendia. "Heloísa." Ele repetiu o nome como se estivesse testando o sabor. "Nome de santa. Seus pais eram religiosos?" "Minha avó era." Davi assentiu, mas não demonstrou interesse real na resposta. Para ele, aquela era apenas mais uma das garotas que trabalhavam ali. Mais uma conquista fácil em uma vida repleta delas. Não percebeu o tremor nas mãos dela quando serviu a bebida, nem notou como ela desviava o olhar sempre que ele se aproximava demais. O hotel era ainda mais luxuoso que a boate. Mármore italiano no chão, lustres de cristal pendendo do teto como lágrimas congeladas no tempo. Heloísa seguiu Davi pelos corredores silenciosos, seus sapatos baratos fazendo um som abafado no carpete espesso. Cada passo a levava mais longe da mulher que era uma hora antes, mais perto de uma versão de si mesma que não reconhecia. A suíte presidencial ocupava todo o último andar. As janelas enormes revelavam São Paulo estendida até o horizonte, uma constelação de luzes que piscavam como vagalumes gigantes. Davi serviu champanhe francês em taças de cristal, seus movimentos precisos e calculados como os de um homem, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida. "Você é diferente das outras", disse ele, observando-a enquanto ela permanecia de pé perto da janela, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger do frio que sentia por dentro. "Mas pura." A palavra caiu no ar como uma ironia amarga. Heloísa quase riu, mas o som morreu na garganta. Pura. Se ele soubesse que nunca havia sido tocada por homem algum, que seus únicos beijos tinham sido dados no rosto enrugado da avó, que seu corpo era um território inexplorado até mesmo por ela própria. "Venha aqui", murmurou Davi, estendendo a mão. Ela foi, não por desejo, mas por necessidade. O dinheiro que ele pagaria naquela noite cobriria 3 meses de aluguel. Talvez 4 se ela economizasse na comida. Era matemática simples, brutal, mas necessária. Quando ele a tocou pela primeira vez, ela fechou os olhos e tentou se transportar, mentalmente para a praia de Ubatuba, para o som das ondas quebrando nas pedras, para qualquer lugar que não fosse ali. Davi interpretou o silêncio dela como sedução, os tremores como excitação. Homens como ele eram experts em ver apenas o que queriam ver, em transformar cada reação feminina em confirmação de seu próprio poder. Quando a carregou para a cama, ela não resistiu. Quando começou a despir sua roupa simples, ela não protestou. E quando finalmente a possuiu, ignorando a tensão em seu corpo e o pequeno grito abafado que escapou de seus lábios, ele não percebeu que estava tirando algo que nunca mais poderia ser devolvido. A dor foi intensa, mas Heloísa mordeu os lábios até sentir gosto de sangue. Não ia dar a ele a satisfação de saber que era a primeira. Não ia se tornar uma curiosidade, uma conquista especial em sua coleção de mulheres. Fechou os olhos e esperou que tudo terminasse, enquanto ele se movia sobre ela com a determinação de quem estava simplesmente tomando algo que considerava seu por direito. Quando acabou, Davi rolou para o lado e acendeu um cigarro, o rosto relaxado de quem havia cumprido mais uma tarefa da noite. Heloísa permaneceu imóvel, sentindo um líquido quente escorrer entre suas pernas, uma mistura de sangue e sêmen que selava o fim de uma era em sua vida. "Você pode tomar banho se quiser", disse ele, sem olhar para ela. "O motorista vai te levar de volta quando você estiver pronta." Ela assentiu em silêncio e se levantou, suas pernas bambas como as de um animal ferido. No banheiro de mármore, deixou a água quente escorrer por seu corpo até que não havia mais nada para lavar.
mas sabia que certas marcas permaneceriam para sempre, invisíveis aos olhos, mas gravadas na alma como cicatrizes profundas. Quando saiu do banho, Davi estava no telefone, discutindo negócios com alguém como se ela não existisse. Vestiu suas roupas em silêncio, pegou o dinheiro que ele havia deixado sobre a mesa. Mais do que haviam combinado, ela notou com uma pontada de amargura e saiu da suíte sem se despedir. O motorista era um homem mais velho, de olhos gentis, que não fez perguntas durante o trajeto de volta. Heloísa apoiou a testa na janela gelada e assistiu a cidade desfilar lá embaixo, sentindo-se como uma fantasma flutuando entre dois mundos, o que havia perdido e o que ainda não sabia como habitar. De volta ao apartamento, Carla já estava dormindo. Heloísa se trancou no quarto e se enrolou nos lençóis como um casulo, tentando processar o que havia acontecido. Parte dela esperava sentir-se diferente, transformada de alguma forma dramática, mas tudo o que sentia era um vazio estranho, como se uma parte de si mesma tivesse sido arrancada e levada embora junto com Davi Montserrat. Nas semanas seguintes, ela tentou voltar à rotina. Continuou trabalhando na boate, conversando com outros clientes, sorrindo quando necessário. Mas uma parte dela permanecia naquela suíte, naquele momento em que sua vida havia mudado para sempre, sem que ninguém além dela percebesse. Davi não voltou. Para ele, ela havia sido apenas mais uma noite, mais uma transação em uma vida repleta de prazeres comprados. Ele voltou para seu mundo de reuniões corporativas, jantares de negócios e mulheres sofisticadas, que sabiam exatamente as regras do jogo que jogavam. Foi só quando Heloísa percebeu que sua menstruação estava atrasada que o passado voltou a bater à sua porta. Primeiro foi apenas uma suspeita, um frio na barriga que ela tentou ignorar. Depois veio a certeza brutal, confirmada por um teste de farmácia comprado às pressas em uma madrugada de insônia. 2 linhas azuis. 2 linhas que mudavam tudo, que conectavam para sempre 2 pessoas que se conheciam apenas superficialmente, que transformavam uma noite de desespero em algo muito maior e mais complicado do que qualquer um deles poderia imaginar. Sentada no chão frio do banheiro, segurando o teste com mãos trêmulas, Heloísa chorou pela primeira vez desde a morte da avó. Chorou pela própria inocência perdida, pelo futuro incerto que crescia em seu ventre, pelo homem que nem sabia que seria pai e provavelmente não se importaria quando descobrisse. 3 meses se passaram antes que Heloísa encontrasse coragem suficiente para procurar Davi. 3 meses de enjoos matinais escondidos de Carla, de roupas cada vez mais apertadas e de noites sem sono, imaginando como seria criar uma criança sozinha em São Paulo. A barriga ainda não aparecia muito, mas ela sentia a presença do bebê como um segredo ardente que carregava por onde passava. Deixar a boate foi mais fácil do que imaginara. Carla ficou preocupada, mas Heloísa inventou uma desculpa sobre ter conseguido um emprego melhor. Na verdade, havia encontrado uma vaga como recepcionista em um prédio comercial na Faria Lima, ganhando menos da metade do que fazia antes, mas pelo menos podia olhar para si mesma no espelho, sem sentir nojo. O edifício era imenso, todo de vidro espelhado, abrigando dezenas de empresas. Heloísa descobriu por acaso, lendo uma placa no lobby, que uma das maiores inquilinas era a Montserrat Holdings. O nome a fez gelar. Seria coincidência demais? Ou o destino estava brincando com ela de forma cruel? Durante semanas, ela trabalhou no térreo, recebendo visitantes, controlando o acesso aos elevadores, sempre com os olhos alertas para qualquer sinal de Davi. Parte dela torcia para nunca encontrá-lo, para que aquele segredo permanecesse enterrado para sempre. Outra parte sabia que ele tinha o direito de saber, por mais doloroso que fosse. O reencontro aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando São Paulo estava cinzenta e a chuva ameaçava cair. Heloísa estava organizando as correspondências quando ouviu uma voz familiar, conversando com o segurança. Ergueu os olhos e lá estava ele, exatamente como na primeira noite.
elegante e imponente, falando ao telefone enquanto caminhava em direção aos elevadores. Por um momento, ele não a reconheceu. Passou direto por ela, absorto em sua conversa de negócios. Foi só quando ela sussurrou Davi que ele parou, virou-se e a encarou com uma expressão de surpresa genuína. Heloísa, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Há algumas semanas, ele a estudou com os olhos, notando as mudanças sutis. O rosto mais cheio, a pele mais corada, algo diferente em sua postura. Você saiu do seu trabalho anterior? Saí. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Preciso falar com você. É importante. Davi olhou ao redor, notando os outros funcionários que discretamente observavam a conversa. Não aqui. Vamos. Até meu escritório. O andar da Montserrat Holdings era um universo à parte. Carpetes grossos, obras de arte modernas nas paredes, uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. O escritório de Davi era maior que o apartamento onde Heloísa morava, todo decorado em tons de preto e cinza, com uma mesa de madeira escura que parecia um altar dedicado ao poder. Sente-se, disse ele apontando para uma poltrona de couro. O que é tão importante assim? Heloísa permaneceu de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira, o rosto passando por várias expressões antes de se fixar numa máscara de descrença. E o que isso tem a ver comigo? É seu. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. Ele riu, mas era um som amargo, sem humor. Minha, como você pode ter certeza? Pelo que sei, você trabalhava naquele lugar há tempos. A acusação a atingiu como um tapa. Heloísa sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de vergonha e raiva queimando em seu peito. Porque você foi o primeiro e o único. Que conveniente, ironizou Davi, caminhando até a janela. Uma virgem que trabalha numa boate. Você realmente espera que eu acredite nisso? Não me importa se você acredita ou não, respondeu. Ela encontrando uma força que não sabia possuir. Vim aqui por obrigação moral, não porque preciso de você. Posso criar essa criança sozinha. Ah, é mesmo? Com que dinheiro? Com o salário de recepcionista? A voz dele era cortante, como uma lâmina. Deixe-me adivinhar, agora vai querer uma pensão gorda, uma mesada para seu estilo de vida. Heloísa se levantou, tremendo de indignação. Eu não quero nada de você além do reconhecimento. Essa criança tem o direito de saber quem é o pai. Se é mesmo minha, murmurou Davi, voltando-se para ela com um olhar calculista. Vamos fazer isso direito. Quero um exame de DNA assim que nascer. E se for minha mesmo? Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Vamos conversar. Heloísa assentiu, mais aliviada por ter cumprido sua obrigação do que esperançosa sobre o futuro. Dirigiu-se à porta, mas a voz dele a fez parar. Heloísa. Ela se virou. Enquanto isso, talvez seja melhor você não trabalhar mais aqui. Pode causar constrangimentos desnecessários. A demissão indireta doeu mais que todas as acusações anteriores. Ela o encarou por um longo momento, gravando na memória o rosto do homem que um dia seria o pai de seu filho, e saiu sem dizer uma palavra. Na semana seguinte, recebeu uma ligação de um advogado da família Montserrat. Educado, mas firme, ele explicou que o Sr. Davi havia decidido se responsabilizar financeiramente pela gravidez, independentemente do resultado do exame de paternidade. Uma quantia generosa seria depositada mensalmente em sua conta, suficiente para que ela pudesse se dedicar integralmente aos cuidados pré-natais. A única condição era que ela se mudasse para uma propriedade da família em Ilhabela, onde teria todo o conforto necessário e poderia ser acompanhada por médicos particulares durante toda a gestação. Era uma oferta que parecia vantajosa demais para ser verdade. Heloísa desconfiou imediatamente. Por que Davi quereria mantê-la isolada numa ilha?
O que ele realmente pretendia com aquela generosidade súbita, mas quando olhou para o extrato bancário e viu o valor depositado, mais dinheiro do que havia visto na vida inteira, percebeu que talvez não tivesse escolha. A gravidez estava ficando mais evidente e logo não conseguiria esconder de ninguém. Em São Paulo, seria apenas mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Em Ilhabela, pelo menos teria tranquilidade e recursos para dar ao bebê o melhor início de vida possível. 3 dias depois, estava numa lancha atravessando o canal, assistindo a ilha se aproximar com suas montanhas cobertas de mata atlântica e praias desertas. Não sabia que estava entrando não apenas em uma nova fase de sua vida, mas no coração sombrio de uma família que guardava segredos capazes de destruir tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. A mansão Montserrat, em Ilhabela, parecia saída de um filme de época. Construída no início do século XX, dominava o topo de uma colina com vista para o mar, suas paredes brancas contrastando com as telhas de barro vermelho e a vegetação exuberante que a cercava. Era bonita de longe, mas quando Heloísa se aproximou, notou algo inquietante na arquitetura. Muitas janelas estavam fechadas por dentro, alguns cômodos pareciam selados há décadas e havia uma ala inteira da casa que parecia abandonada. Dona Mercedes, a governanta, era uma mulher de meia-idade com olhos desconfiados e um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Mostrou a Heloísa seu quarto, uma suíte ampla no segundo andar, com vista para o jardim dos fundos, e explicou as regras da casa com a precisão de quem havia decorado um roteiro. O Sr. Davi vem nos fins de semana às vezes, disse Mercedes, arrumando toalhas limpas no banheiro. Durante a semana a casa é sua, mas tem lugares que é melhor não mexer, sabe como é. Família rica tem suas manias. Que lugares? Perguntou Heloísa, acariciando instintivamente a barriga que começava a se arredondar. A ala leste, principalmente. Está fechada há anos. E o porão também, problemas de umidade, dizem. Mercedes a olhou de soslaio. Mas você não vai ter motivo para ir lá mesmo. Tem jardim, piscina, biblioteca, tudo que uma moça na sua condição precisa. Nas primeiras semanas, Heloísa tentou se adaptar à nova rotina. Acordava com o som das ondas quebrando nas pedras. Lá embaixo, tomava café da manhã numa varanda perfumada por jasmins. Passava as manhãs lendo na biblioteca e as tardes caminhando pelo jardim. Era uma vida de luxo que jamais imaginara ter, mas também de solidão profunda que às vezes a sufocava. Davi apareceu pela primeira vez num sábado, chegando de helicóptero como um senhor feudal visitando seus domínios. Heloísa estava na piscina quando ouviu o barulho das hélices e viu a máquina pousar no heliponto da propriedade. Ele desceu com uma pequena mala e caminhou até a casa com a postura ereta de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos quando a cumprimentou. Como você está se sentindo? Perguntou, observando as mudanças em seu corpo. A gravidez a deixara mais bonita, com a pele corada e os cabelos mais brilhantes. Bem, o bebê está crescendo normalmente. Eles jantaram juntos naquela noite, uma refeição tensa, servida no salão principal da casa. Davi falou sobre negócios, sobre a temporada de verão que se aproximava, sobre tudo exceto o motivo real que os havia reunido ali. Heloísa respondia com monossílabos, ainda ressentida pela forma como ele a havia tratado em São Paulo. Foi depois do jantar, quando caminhavam pelo terraço, que ele finalmente tocou no assunto que pairava entre eles. Você já pensou em nomes? Perguntou, acendendo um cigarro. Se for menina, Helena, era o nome da minha mãe. E se for menino? Ainda não sei. Ela hesitou. Talvez você queira sugerir algum nome da sua família. Davi deu uma tragada longa antes de responder. Nomes da minha família carregam muito peso. Talvez seja melhor começar do zero. Havia algo na voz dele, uma amargura que Heloísa não conseguiu interpretar. Mas antes que pudesse perguntar, ele jogou o cigarro no chão e pisou com força. Vou dormir na ala oeste. Se precisar de alguma coisa, é só chamar Mercedes. Ele partiu no domingo de manhã, deixando Heloísa com mais perguntas do que respostas, porque ele parecia tão distante.
Por que falara dos nomes da família como se fossem uma maldição? E por que havia escolhido justamente aquela casa para abrigá-la durante a gravidez? Foi numa tarde de terça-feira, quando Mercedes havia ido ao centro de Ilhabela fazer compras, que Heloísa decidiu explorar a ala leste proibida. A curiosidade havia crescido durante semanas, alimentada pelos olhares evasivos da governanta e pela atmosfera estranha que envolvia aquela parte da casa. A porta principal da ala estava trancada, mas Heloísa descobriu uma entrada secundária através de uma varanda nos fundos. O ferrolho estava enferrujado, mas cedeu com um pouco de esforço. Quando empurrou a porta, o cheiro de mofo e abandono a atingiu como uma parede sólida. Os cômodos estavam cobertos por pó e teias de aranha. Móveis antigos permaneciam sob lençóis brancos como fantasmas esperando para ser despertados. Mas foi no último quarto que Heloísa fez uma descoberta que mudou tudo. Uma antiga estufa de plantas, com vidraças embaçadas pelo tempo e vasos vazios espalhados pelo chão. No centro da estufa, sobre uma mesa de madeira carcomida, havia um diário, encadernado em couro marrom. As páginas estavam amareladas, mas a tinta ainda era legível. Heloísa abriu na primeira página e sentiu o coração disparar quando leu o nome escrito em caligrafia feminina. Helena Cristina Santos, 1999. Sua mãe. Sua mãe havia estado naquela casa, havia escrito naquele diário. Com mãos trêmulas, Heloísa começou a ler as primeiras entradas, descobrindo uma história que ninguém jamais lhe contara. Helena trabalhara como jardineira na mansão, cuidando especialmente da estufa que era a paixão de Edmundo Montserrat, o patriarca da família. Nas páginas do diário, ela descrevia os dias de trabalho, as plantas exóticas que cultivava, a beleza selvagem da ilha, mas também falava de outra coisa, um romance secreto que estava florescendo entre ela e alguém da família. Ele vem me ver todas as tardes, escrevia Helena. Fingi que estou ocupada com as orquídeas, mas meu coração dispara quando ouço seus passos no caminho de pedras. Sei que é errado, sei que sou apenas uma empregada para eles, mas quando ele me olha, sinto que posso ser qualquer coisa. Heloísa virou as páginas com urgência crescente, procurando o nome do homem que havia conquistado sua mãe. Encontrou pistas espalhadas, referências a olhos escuros como a noite, a mãos que tremem quando me tocam, a um homem dividido entre o dever e o desejo. Foi na entrada datada de 15 de março de 1999 que encontrou a revelação devastadora. Edmundo descobriu sobre nós. Estava furioso, gritou coisas terríveis sobre a honra da família, sobre mulheres como eu que seduzem homens ricos. Disse que vou embora amanhã mesmo, que nunca mais posso pisar nesta ilha. Mas ele não sabe que carrego uma vida dentro de mim. Nosso filho, que nascerá longe daqui, longe de tudo isso. A última entrada era de 16 de março, escrita com letra apressada. Estou partindo agora. Ele prometeu me encontrar. Disse que vai deixar a família e fugir comigo. Espero que seja verdade. Espero que o amor seja mais forte que o medo. Heloísa fechou o diário com as mãos tremendo. Sua mãe havia engravidado de um Montserrat. Havia sido expulsa da ilha grávida, assim como ela própria fora trazida grávida para o mesmo lugar. A história se repetia de forma cruel e irônica, mas uma pergunta terrível martelava em sua mente. Quem era o pai no diário de sua mãe? E se fosse Edmundo, o avô de Davi, isso faria dele seu meio-irmão? A descoberta do diário transformou os dias seguintes numa tortura silenciosa. Heloísa guardou o livro escondido no fundo do armário, mas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Durante as noites insones, deitada na cama da mansão que também abrigara Helena, ela tentava juntar as peças de um quebra-cabeças macabro. Se sua mãe havia se envolvido com um Montserrat em 1999 e Davi nascera em 1985, então o homem no diário não poderia ser Edmundo, que seria velho demais. Mas havia outros homens na família, irmãos, primos, tios. A possibilidade de estar carregando um filho do próprio meio-irmão a fazia despertar, suada e nauseada. Na sexta-feira seguinte, Davi chegou mais cedo que o habitual.
Heloísa o viu desembarcar do helicóptero e caminhar até a casa com passos mais lentos, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Durante o jantar, notou que ele bebia mais vinho que o normal e evitava olhar diretamente para ela. "Você parece cansado", comentou ela, quando ele serviu a terceira taça. Semana difícil. Problemas na empresa, questões familiares. Ele girou, o vinho na taça, observando o líquido escuro. "Às vezes penso se vale a pena carregar o nome Montserrat. Se não seria melhor começar de novo, longe de tudo isso." A melancolia na voz dele a surpreendeu. Era a primeira vez que Davi se mostrava vulnerável, quase humano. Heloísa sentiu uma pontada estranha no peito, algo entre compaixão e uma atração que tentava negar. "Por que você me trouxe para cá?" perguntou ela, reunindo coragem. "Para esta casa específica." Davi parou de girar a taça e a encarou. "Porque é isolada, porque você estaria segura aqui." "Segura de quê?" "Da minha família, da imprensa, de pessoas que podem querer usar você para me atingir." Ele bebeu um gole, longo. "Você não imagina como pode ser brutal o mundo em que vivo, Heloísa. Há pessoas que matariam por informações sobre minha vida pessoal." "E sua mãe? Ela sabe sobre mim?" O rosto de Davi se endureceu. "Ainda não. E quando souber?" Ele não terminou a frase, mas Heloísa percebeu a tensão em sua mandíbula. Depois do jantar, eles caminharam pelo jardim. A noite estava morna, perfumada pelo jasmim e pelo sal do mar. Quando chegaram ao gazebo de madeira que dominava a vista da baía, Davi parou e se encostou na balaustrada. "Posso fazer uma pergunta?" disse Heloísa, postando-se ao lado dele. "Pode." "Você já ouviu falar de uma mulher chamada Helena? Helena Santos?" A reação dele foi imediata e violenta. Davi se virou para ela com os olhos arregalados, o rosto pálido mesmo sob a luz dourada do luar. "Onde você ouviu esse nome?" "Era minha mãe." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Davi a encarou como se estivesse vendo um fantasma. A respiração ficando irregular. "Sua mãe", repetiu ele mais para si mesmo. "Helena Santos era sua mãe." "Você a conheceu?" Davi passou as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que ela nunca havia visto antes. "Eu era criança quando ela trabalhava aqui. 15 anos, talvez. Lembro dela vagamente, uma mulher bonita que cuidava do jardim." "Só isso?" Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. "Houve um escândalo. Ela se envolveu com alguém da família e foi embora de repente. Meu avô ficou furioso, proibiu qualquer um de mencionar o nome dela novamente." "Com quem ela se envolveu?" Davi a encarou por um longo momento, algo parecido com dor brilhando em seus olhos. "Com meu tio Roberto, o irmão mais novo do meu pai." Heloísa sentiu as pernas bambearem. "Seu tio?" "Roberto morreu num acidente de carro 3 meses depois que ela partiu. Estava bêbado, saiu da estrada numa curva. Alguns dizem que foi suicídio." A voz de Davi era baixa, controlada, mas ela percebeu o tremor mal disfarçado. "Nunca soubemos se Helena estava grávida quando foi embora. Meu avô contratou detetives para encontrá-la, mas ela desapareceu completamente." A revelação atingiu Heloísa como um raio. Roberto Montserrat, não Edmundo. O irmão do pai de Davi, não o próprio, patriarca. Isso significava que ela e Davi não eram irmãos, mas primos. Ainda era um parentesco próximo. Ainda era complicado. Mas não era o horror absoluto que imaginara. "Se Roberto era seu tio", disse ela lentamente, "e se ele era meu pai, você seria minha prima", completou Davi, a voz saindo rouca. "E nosso filho." Eles se encararam em silêncio, o peso da descoberta pairando entre eles como uma nuvem tóxica. A atração que Heloísa sentia por ele, que tentara negar durante semanas, agora parecia não apenas errada, mas também geneticamente perigosa. "Isso explica muita coisa", murmurou Davi, afastando-se dela. "Por que me senti atraído por você? Desde o primeiro momento. Porque você me parecia familiar. Você tem os olhos dele, sabia? Os mesmos olhos verdes de Roberto."
Heloísa levou a mão ao rosto instintivamente. Sempre achara seus olhos únicos, diferentes de todos na família. Da avó. Agora sabia de onde vinham. O que vamos fazer? Perguntou ela. Davi riu, mas era um som amargo, sem humor. Fazer? Que escolha temos? Você está grávida do meu filho. Um filho que pode nascer com problemas por causa da nossa proximidade genética. Não diga isso. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Não diga que nosso bebê vai ter problemas. Heloísa. Ele se aproximou, como se fosse tocá-la, mas parou a meio caminho. Preciso pensar. Preciso descobrir a verdade sobre Roberto e sua mãe. Talvez haja documentos, talvez... Não. Ela o interrompeu, uma determinação súbita brilhando em seus olhos. Não quero mais. Investigações, mais segredos. Seja qual for a verdade sobre nossos pais, não muda o fato de que este bebê existe e que precisa de nós. Davi a estudou em silêncio, vendo pela primeira vez a força que ela guardava sob a aparente fragilidade. Ali estava uma mulher que havia sobrevivido à orfandade, à pobreza, à solidão, que havia enfrentado a gravidez sozinha e agora encarava uma verdade devastadora com coragem que ele próprio não sabia se possuía. Você é mais forte do que imagina, disse ele suavemente. Aprendi a ser. Heloísa colocou a mão sobre a barriga, onde a vida crescia, alheia às complicações do mundo adulto. Sua família pode não me aceitar, a sociedade pode nos julgar, mas este bebê não tem culpa dos pecados dos pais. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles dormiram na mesma casa sem o peso da formalidade entre eles. Não no mesmo quarto. Isso ainda seria ir longe demais. Mas com uma compreensão mútua de que estavam unidos por algo maior que o desejo, ou as convenções sociais. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por uma tensão diferente, mais densa que a anterior. Davi passou a ficar mais tempo na ilha, trabalhando do escritório improvisado na biblioteca, fazendo videoconferências que se estendiam madrugada adentro. Heloísa percebia que ele estava evitando voltar a São Paulo, como se fugisse de algo ou de alguém. Foi numa manhã de segunda-feira que Mercedes anunciou com um nervosismo mal disfarçado que teriam uma visita especial. Aparecida Montserrat, a matriarca da família, chegaria no fim da tarde para conhecer a situação, como ela própria havia dito ao telefone. Heloísa sentiu o estômago se revirar. Conhecia a mulher apenas pelas fotos sociais dos jornais. Elegante, altiva, com cabelos platinados sempre impecáveis e um sorriso que jamais chegava aos olhos. Aparecida era conhecida por sua mão de ferro na administração dos negócios familiares e por sua capacidade de destruir qualquer um que ameaçasse o nome Montserrat. Ela sabe sobre nós? Perguntou Heloísa quando encontrou Davi no terraço, olhando o mar com expressão sombria. Descobriu. Ele não se virou para olhá-la. Um dos seguranças do prédio onde você trabalhava falou com a imprensa. Há rumores circulando nos círculos sociais de São Paulo. Que tipo de rumores? Que o herdeiro dos Montserrat engravidou uma prostituta. A palavra saiu como uma lâmina afiada. E que está escondendo a mulher numa propriedade da família. Heloísa sentiu o sangue fugir do rosto. É assim que ela me vê? É assim que o mundo nos vê. Davi finalmente se virou, e ela viu cansaço e algo parecido com arrependimento em seus olhos. Minha mãe vem aqui para avaliar os danos e decidir como conter o escândalo. Conter. Como? Ele não respondeu, mas o silêncio foi mais eloquente que qualquer explicação. Aparecida Montserrat chegou às 5 da tarde, trazida por uma lancha luxuosa que atracou no pier particular da mansão. Mesmo aos 65 anos, caminhava com a postura ereta de uma rainha, vestindo um conjunto de linho branco que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Seus olhos azuis, frios como gelo, encontraram os de Heloísa assim que entrou na casa. Então você é a famosa Helena, disse sem se dar ao trabalho de cumprimentá-la. Heloísa, corrigiu ela tentando manter a voz firme. Heloísa, claro. Como a santa, não é? O sorriso de Aparecida era venenoso.
Que irônico, considerando as circunstâncias. O jantar foi uma tortura civilizada. Aparecida falou sobre negócios, sobre a temporada social, sobre tudo exceto o óbvio, enquanto analisava Heloísa com olhares clínicos como se estivesse avaliando um produto defeituoso. Davi permaneceu tenso durante toda a refeição, intervindo sempre que a mãe fazia comentários mais cortantes. Foi depois do jantar que a verdadeira batalha começou. Aparecida pediu para falar com Heloísa a sós no escritório, dispensando o filho com um aceno imperioso da mão. Vamos direto ao ponto, disse ela assim que ficaram sozinhas. Quanto você quer? Como? Para desaparecer, para sumir da vida do meu filho e nunca mais voltar. Todo mundo tem um preço, querida. Qual? É o seu. Heloísa a encarou sentindo uma raiva fria crescer em seu peito. Não estou à venda. Não seja ingênua. Você é uma garota pobre que engravidou de um homem rico. Quer me fazer acreditar que isso foi acidente? Aparecida se levantou e caminhou até a janela. Conheço mulheres como você. Sempre há uma motivação por trás da paixão. A senhora não me conhece. Ah, mas conheço sim. A voz de Aparecida era suave, mas carregada de malícia. Conheço muito bem, assim como conheci sua mãe. O mundo de Heloísa parou. O quê? Helena Santos. Bonita como você, ingênua como você. Também achava que podia se casar com um Montserrat e viver feliz para sempre. Aparecida se virou, os olhos brilhando com uma crueldade fria. Você sabe o que aconteceu com ela? Ela foi embora daqui grávida. Foi embora porque eu a mandei embora, assim como estou mandando você. Aparecida abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Há 500 mil reais aqui, suficiente para você começar uma nova vida longe daqui, criar seu filho em outro lugar. Não vou aceitar. Vai sim, porque se não aceitar, vou destruir você de formas que nem imagina. Vou espalhar sua história pelos jornais, vou contratar detetives para investigar cada detalhe sórdido de sua vida. Vou fazer questão de que ninguém em lugar nenhum te dê emprego. A voz dela baixou para um sussurro venenoso. E vou contar para meu filho a verdade sobre quem é o pai da criança que você carrega. Heloísa gelou. Que verdade? Que pode não ser dele. Que você trabalhava numa casa de prostituição e pode ter engravidado de qualquer um dos seus clientes. Aparecida sorriu. Davi pode ter aceitado sua palavra até agora, mas e se eu plantar sementes de dúvida? E se eu trouxer testemunhas que jurem ter estado com você? Isso é mentira. Mentira? Aparecida riu. Querida, verdade é o que eu disser que é. Tenho dinheiro suficiente para comprar quantas testemunhas precisar. Heloísa sentiu as pernas bambearem. Segurou-se na mesa para não cair, o coração batendo descompassado. A mulher à sua frente não era apenas cruel, era diabólica. Por que está fazendo isso? Perguntou com a voz quebrada. Porque protejo minha família. Porque não vou deixar que uma aventureira destrua tudo que construímos em 3 gerações. Aparecida empurrou o envelope na direção dela. Pegue o dinheiro e suma. É a única chance que tem de sair dessa história com dignidade. A porta se abriu bruscamente e Davi entrou, o rosto transtornado de raiva. Que diabos está acontecendo aqui? Estou oferecendo uma solução civilizada para este problema, respondeu Aparecida. Calmamente. Problema? Davi olhou para Heloísa, que estava pálida e tremendo. Heloísa, o que ela disse para você? Disse a verdade que você não tem coragem de dizer, interveio Aparecida. Que esta mulher não passa de uma oportunista que se aproveitou de você. Saia daqui. A voz de Davi estava baixa, perigosa. Saia da minha casa agora mesmo. Sua casa? Aparecida riu. Esta casa é da família, querido, e eu ainda sou a cabeça desta família. Não mais. Davi se aproximou da mãe, os olhos queimando de fúria. Se você não sair agora, eu mesmo a coloco na lancha. Aparecida o estudou por um longo momento, vendo algo no olhar do filho que a fez recuar ligeiramente. Muito bem, disse ela pegando a bolsa. Mas esta conversa não acabou. Vocês dois vão se arrepender desta escolha. Ela saiu deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas. Davi correu até Heloísa e a envolveu nos braços,
sentindo-a tremer contra seu peito. Não acredite em nada do que ela disse, murmurou ele. Nada. Mas mesmo enquanto a consolava, Davi sabia que a guerra apenas começara. Sua mãe não desistiria, facilmente, e os próximos ataques seriam ainda mais brutais. A partida de Aparecida deixou a mansão envolta numa atmosfera pesada, como se uma tempestade se aproximasse. Davi cancelou todos os compromissos da semana e permaneceu na ilha. Mas Heloísa percebia que algo havia mudado nele. Estava mais protetor, mais atento, mas também mais distante, como se lutasse contra uma batalha interna que ela não conseguia compreender. Foi na quinta-feira que o primeiro golpe veio. Mercedes trouxe os jornais de São Paulo com as mãos tremendo, o rosto pálido de preocupação. A manchete do caderno de economia era devastadora. Herdeiro dos Montserrat envolvido em escândalo com prostituta grávida. A matéria, assinada por um jornalista conhecido por suas conexões com a elite paulistana, trazia detalhes íntimos sobre a vida de Heloísa, que só poderiam ter vindo de fontes bem informadas. Como eles souberam sobre a boate? Perguntou Heloísa, lendo a matéria com horror crescente. Sobre minha avó sobre Ubatuba? Davi estava ao telefone com seus advogados, sua voz cortante ecoando pelo escritório. Quando desligou, seu rosto estava sombrio. Minha mãe contratou detetives. Vasculharam sua vida inteira. Compraram informações de qualquer um disposto a falar. Ele amassou o jornal com força. Carla, sua antiga colega, vendeu detalhes sobre como você chegou a São Paulo. O gerente da boate descreveu como você era diferente das outras garotas. Heloísa sentiu o mundo desabar ao redor dela. Eles vão contar sobre aquela noite, sobre como nos conhecemos. Não se eles souberem o que é bom para eles. A voz de Davi era perigosa. Meus advogados já mandaram cartas de cessação e desistimento. Qualquer um que falar sobre aquela noite específica vai enfrentar um processo por invasão de privacidade. Mas o estrago já estava feito. Nas próximas horas, o telefone não parou de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, curiosos tentando confirmar rumores, até alguns parentes distantes de Heloísa, que nunca haviam demonstrado interesse por ela, subitamente apareceram, atraídos pela possibilidade de lucro. Preciso sair daqui, disse Heloísa naquela noite, caminhando nervosamente pela biblioteca. Está tudo muito exposto, muito público, e se alguém descobrir sobre o diário da minha mãe? E se descobrirem que somos primos? Não vamos deixar isso acontecer. Davi se levantou da poltrona onde estava lendo os relatórios dos advogados. Contratei seguranças extras para a ilha. Ninguém pode chegar perto de você sem autorização. Não. Estou falando de segurança física, Davi. Estou falando da nossa criança. Heloísa colocou as mãos sobre a barriga, que agora mostrava claramente a gravidez de 6 meses. Todo dia que passa, mais pessoas descobrem detalhes sobre nós. E, se alguém investigar a fundo a história da minha mãe, a pergunta pairou no ar como uma ameaça. Davi sabia que ela tinha razão. Se a imprensa descobrisse o parentesco entre eles, o escândalo se tornaria muito maior. Não seria apenas sobre uma gravidez inconveniente, seria sobre incesto, sobre uma família com segredos sombrios. Foi nesse momento de vulnerabilidade que chegou a carta. Mercedes a trouxe com as mãos trêmulas, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. O envelope era simples, sem remetente, mas o conteúdo era devastador. Sei da verdade sobre Roberto Montserrat e Helena Santos, dizia a mensagem datilografada. Sei que vocês são primos. Sei sobre o diário escondido na estufa. Se querem que essa informação permaneça em segredo, depositem R$2 milhões na conta que será informada em breve. Caso contrário, a história completa será enviada para todos os jornais do país. Heloísa se sentou pesadamente numa cadeira, o papel tremendo em suas mãos. Alguém nos viu na estufa. Alguém sabe sobre o diário. Mercedes, chamou Davi, a voz cortante. A governanta apareceu na porta, claramente nervosa. Quem mais tem acesso a esta casa além de nós? Só os jardineiros, senhor. E o pessoal da limpeza que vem uma vez por mês. Mas todos são de confiança, trabalham para a família há anos.
Alguém viu a senhorita Heloísa na ala leste? Mercedes hesitou, o que foi resposta suficiente. Eu a vi saindo de lá uma vez, mas não disse nada, senhor. Juro que não disse nada. Quem você contou, Mercedes? A voz de Davi estava perigosamente baixa. Só para minha irmã. Ela também trabalha para uma família rica, entende? Comentei que achava estranho a moça estar mexendo onde não devia. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da governanta. Não pensei que fosse dar problema. Davi passou as mãos pelos cabelos tentando controlar a raiva. Sua irmã trabalha para quem? Para os Almeida, Dona Cristina Almeida. O nome atingiu Davi como um soco. Cristina Almeida era uma das amigas mais próximas de sua mãe, conhecida por sua língua afiada e sua paixão por fofocas. Se ela soubesse sobre o diário, Aparecida também saberia. Reúna suas coisas, disse ele para Mercedes. Está demitida. Quero você fora desta ilha em 1 hora. Quando ficaram sozinhos, Heloísa olhou para Davi com desespero nos olhos. Sua mãe está por trás disso, não está? Provavelmente. É o estilo dela. Usar terceiros para manter as mãos limpas. Davi começou a andar pela sala como uma fera enjaulada. 2 milhões de reais, ela sabe que posso pagar. Vai pagar, se for necessário. Ele parou e a encarou. Mas isso não vai acabar aqui, Heloísa. Vai ser apenas o começo. Primeiro a chantagem, depois outras pressões. Ela vai tentar nos separar de qualquer jeito. Heloísa sentiu uma contração súbita e levou a mão à barriga, ofegando de dor. Davi correu até ela, alarmado. O que foi? Está doendo? Não sei, uma dor estranha. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Acho que é o estresse. O bebê está reagindo a toda essa tensão. Davi a ajudou a se levantar e a levou até o quarto, pedindo que ela descansasse. Mas enquanto a observava deitada na cama, uma mão protetora sobre a barriga, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Quando a voz do outro lado atendeu, Davi respirou fundo. Preciso de um favor, um grande favor, e preciso que seja discreto. Era hora de lutar fogo com fogo. Se sua mãe queria guerra, ele daria uma guerra. Mas desta vez, seria ele quem ditaria as regras. Enquanto Davi fazia chamadas na biblioteca, Heloísa permaneceu acordada na cama, sentindo o bebê se mexer inquieto em seu ventre. Tinha a estranha sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. E pela primeira vez desde que chegara à ilha, teve vontade de fugir, de desaparecer antes que fosse tarde demais. Mas quando sentiu outro chute forte do bebê, colocou a mão sobre a barriga e sussurrou. Calma, meu amor. Mamãe vai proteger você. Não importa o que aconteça. Lá fora, o vento estava mudando de direção, trazendo o cheiro de tempestade que se aproximava do mar. O investigador particular que Davi contratou era um homem discreto, especializado em casos delicados envolvendo famílias poderosas. Em 3 dias trouxe informações que mudaram completamente o jogo. Sentado no escritório da mansão, com uma pasta repleta de documentos, ele revelou verdades que estavam enterradas há décadas. Roberto Montserrat não morreu num acidente, disse o homem, seus olhos sérios fixos em Davi. Foi assassinado, e quem ordenou o assassinato foi seu próprio pai, Edmundo Montserrat. Heloísa, que estava presente na reunião, sentiu o sangue gelar nas veias. Assassinado? Por quê? Roberto descobriu que Edmundo estava lavando dinheiro através das empresas da família. Dinheiro do tráfico de drogas, principalmente. Roberto ameaçou expor tudo se o pai não parasse. O investigador abriu uma pasta e mostrou fotografias, antigas. Há registros de uma discussão violenta entre pai e filho 3 dias antes da morte de Roberto. Testemunhas ouviram Edmundo gritar que o filho havia escolhido uma vagabunda em vez da família. Helena, murmurou Heloísa. Exato. Helena Santos estava sendo usada como espião por Roberto. Ele a colocou para trabalhar na casa para que ela pudesse encontrar evidências dos negócios ilegais do pai. O investigador mostrou mais documentos. Roberto planejava fugir com ela e entregar tudo à Polícia Federal. Mas Edmundo descobriu.
Davi estava pálido, absorvendo as informações devastadoras sobre sua família. Como você descobriu tudo? Isso! Roberto era mais esperto do que o pai imaginava. Antes de morrer, escondeu evidências em vários lugares. Uma delas era um cofre em São Paulo, que só foi aberto agora porque o prazo de 25 anos expirou. O investigador tirou um envelope lacrado da pasta. Isto é uma carta de Roberto para Helena, nunca enviada. E há também o testamento, que ele fez secretamente, deixando uma quantia considerável para qualquer filho que Helena pudesse ter. Heloísa pegou a carta com mãos trêmulas. Era endereçada a minha querida Helena e nosso filho. Quando começou a ler, as lágrimas borraram sua visão. Se você está lendo isto é porque já não estou mais vivo. Sei que meu pai é capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos sujos. Quero que saiba que te amei verdadeiramente, que nossa criança foi concebida no amor, não na luxúria. O dinheiro que deixei é para vocês começarem uma nova vida longe de tudo isso. Por favor, não deixem que nosso filho carregue o peso do nome Montserrat. Algumas heranças são maldições, não bênçãos. Há mais, continuou o investigador. Helena não morreu de causas naturais, como foi registrado oficialmente. Ela foi envenenada. Edmundo mandou matá-la quando descobriu onde ela estava, escondida em Ubatuba. O mundo de Heloísa desabou. Sua mãe havia sido assassinada pelos Montserrat. A família do homem que amava havia destruído sua família. Tenho as provas, disse o investigador, vendo a expressão devastada no rosto dela. Documentos médicos forjados, pagamentos feitos a um médico corrupto que assinou o atestado de óbito falso. Edmundo não deixou rastros na época, mas a tecnologia moderna permitiu encontrar evidências que ele jamais imaginou que poderiam ser descobertas. Davi estava de pé caminhando pela sala como um animal ferido. Meu avô era um assassino, matou o próprio filho e a mulher que ele amava. E não parou por aí, continuou o investigador. Aparecida sabia de tudo. Na verdade, foi ela quem sugeriu eliminar Helena. Considerava-a uma ameaça ao império da família. A revelação final foi como uma punhalada. Heloísa se levantou bruscamente, sentindo náuseas. Sua mãe mandou matar a minha. Heloísa, escute. Davi tentou se aproximar, mas ela recuou. Não. Me toque. A voz dela saiu rouca, carregada de dor e raiva. Sua família destruiu a minha. Mataram meu pai, mataram minha mãe, me deixaram órfã. Eu não sabia de nada disso. Mas sua mãe sabia, e quando me ofereceu dinheiro para assumir, ela sabia exatamente quem eu era. Heloísa riu amargamente. Ela deve ter se divertido muito, vendo a filha de Helena repetir a história da mãe. O investigador se levantou desconfortavelmente. Há uma última coisa. Aparecida contratou um assassino profissional na semana passada. Não sabemos o alvo, mas... Não precisou terminar. A frase, todos sabiam qual era o alvo. Davi pegou o telefone imediatamente. Quero segurança armada nesta ilha agora. E quero minha mãe presa por conspiração para assassinato. Não vai funcionar, disse o investigador. As evidências sobre Helena e Roberto são sólidas, mas os crimes prescreveram. E para prender Aparecida pelo assassino que ela contratou, precisaríamos pegá-la em flagrante. Então vamos fazer exatamente isso. A voz de Davi estava carregada de determinação fria. Vamos usar Heloísa como isca. Não! Heloísa se virou para ele, os olhos flamejando. Não vou ser usada como isca por vocês, assim como minha mãe foi usada por Roberto. Heloísa é a única forma de... A única forma de quê? De vocês continuarem seus jogos de poder? De limpar o nome da família Montserrat? Ela caminhou até a janela, observando o mar que se estendia até o horizonte. Vocês são todos iguais. Usam as pessoas como peças de xadrez. Davi se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado. Não somos todos iguais. Eu te amo. As palavras caíram no silêncio como pedras na água. Era a primeira vez que ele dizia aquilo, e o timing não poderia ser pior. Ama. Heloísa se virou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pode amar alguém cuja família você destruiu? Porque você não é sua família. Você é única, especial, forte.
E nosso filho, ele colocou a mão no próprio peito. Nosso filho é a chance de começarmos de novo, de sermos melhores que as gerações anteriores. Nosso filho é fruto de uma maldição, sussurrou ela. Filhos de primos, neto de assassinos. Que futuro podemos dar a ele? Naquele momento, Heloísa sentiu algo molhado escorrer pelas pernas. Olhou para baixo e viu o líquido claro manchando o chão de madeira. A bolsa estourou, disse ela, a voz saindo estranhamente calma. Davi correu até ela, mas Heloísa já estava dobrando de dor, segurando a barriga. Não é possível. Só estou de 7 meses. Estresse extremo pode provocar trabalho de parto prematuro, disse o investigador, que aparentemente tinha conhecimentos médicos. Precisamos levá-la ao hospital agora. Mas quando saíram da mansão, descobriram que a tempestade que se aproximava havia se tornado um furacão. O mar estava revolto demais para a navegação e o helicóptero não podia voar com ventos daquela intensidade. Heloísa estava em trabalho de parto, sozinha numa ilha, no meio de uma tempestade, cercada pelos segredos mortais de uma família amaldiçoada. E algures no continente, Aparecida Montserrat aguardava notícias de que seu problema havia sido definitivamente resolvido. A tempestade transformou a ilha num inferno de vento e chuva. As ondas quebravam contra as pedras com força suficiente para fazer a mansão tremer em seus alicerces. Heloísa estava deitada na cama do quarto principal, suando e gemendo de dor, enquanto as contrações se intensificavam a cada minuto que passava. Davi tentava manter contato com o continente pelo rádio, mas as comunicações estavam sendo prejudicadas pela tempestade. O investigador, que revelou ter servido como paramédico no exército antes de mudar de profissão, assumiu o papel de parteiro improvisado, reunindo toalhas limpas e água quente. "O bebê está vindo", disse ele depois de examinar Heloísa. "Não podemos mais esperar ajuda externa." "Mas é prematuro", protestou Davi, segurando a mão de Heloísa. 7 meses pode ter complicações. "Bebês de 7 meses têm boas chances de sobrevivência se o parto correr bem", respondeu o homem. "O problema é que não temos equipamentos médicos adequados." Heloísa apertou a mão de Davi com força quando uma nova contração a atingiu. "Se alguma coisa acontecer comigo", disse entre dentes cerrados, "prometa que vai proteger nosso filho da sua família. Não vai acontecer nada com você. Prometa." A voz dela saiu como um grito. "Prometo", sussurrou Davi, beijando sua testa suada. "Mas você vai ficar bem. Nós dois vamos ficar bem." Lá fora o vento uivava como uma besta ferida. De repente, ouviram o som de um motor de lancha lutando contra as ondas. Davi correu até a janela e viu luzes se aproximando da ilha através da tempestade. "Quem seria louco o suficiente para navegar com esse tempo?" perguntou o investigador. A resposta veio na forma de homens armados que invadiram a mansão poucos minutos depois. Eram 3, vestidos de preto, com rostos cobertos por capuzes. O líder apontou uma pistola para Davi, enquanto os outros vasculhavam a casa. "Onde está ela?" perguntou o homem, a voz abafada pelo capuz. "Quem?" Davi tentou ganhar tempo, posicionando-se entre os invasores e a escada que levava ao quarto onde Heloísa estava. "A mulher grávida. Temos ordens para resolver este problema de uma vez por todas." Nesse momento, um grito de dor de Heloísa ecoou pelo andar superior. Os homens se entreolharam e começaram a subir as escadas. Davi tentou impedi-los, mas um dos invasores o derrubou, com um soco no estômago. Quando chegaram ao quarto, encontraram uma cena que nem nos piores pesadelos haviam imaginado. Heloísa estava em trabalho de parto ativo, o investigador tentando ajudá-la enquanto ela gritava de dor. O contraste entre a vida que lutava para nascer e a morte que havia chegado para buscá-la era brutal. "Jesus Cristo", murmurou um dos homens, baixando ligeiramente a arma. "Ordens são ordens", disse o líder, mas sua voz hesitou. Foi nesse momento que Heloísa teve a contração, mais forte até então. Seu grito rasgou o ar da casa, misturando-se com o som da tempestade lá fora. O investigador se posicionou entre ela e as armas. "Vocês não vão fazer isso", disse ele calmamente. "Não aqui, não agora." "Saia da frente", ordenou o líder.
Não. Davi, que havia se recuperado do golpe, apareceu na porta do quarto. Quanto minha mãe pagou para vocês? Davi, não. Gemeu Heloísa entre as contrações. Quero saber quanto ela pagou, insistiu Davi, tirando do bolso um talão de cheques. Vou pagar o dobro para vocês irem embora. O líder do grupo riu. Não é questão de dinheiro, garoto. É questão de reputação. Nós cumprimos contratos. Então cumpram este, disse uma voz feminina vinda da porta. Todos se viraram para ver Aparecida Montserrat entrando no quarto, elegante mesmo com a roupa encharcada pela chuva. Seus cabelos platinados estavam grudados no rosto, mas seus olhos azuis brilhavam com uma determinação fria. Mãe, disse Davi incrédulo, como você chegou aqui? Helicóptero militar. Tenho contatos que você nem imagina. Ela olhou para Heloísa, que estava claramente em trabalho de parto. Parece que cheguei na hora certa. Você contratou estes homens para matar Heloísa? Contratei para resolver um problema que você não teve coragem de resolver sozinho. Aparecida se aproximou da cama, estudando Heloísa com olhos clínicos. Mas vendo a situação, talvez a natureza resolva por nós. Sua maldita, grunhiu o investigador. Você matou Helena e Roberto. Não vai matar mais ninguém. Aparecida o encarou com interesse. Ah, vocês descobriram sobre o passado, que pena. Isso torna as coisas mais complicadas. Nesse momento, Heloísa sentiu uma urgência irresistível. O bebê está vindo, ofegou. Agora! O investigador se posicionou novamente, preparando-se para ajudar no parto. Preciso que todos saiam daqui agora. Ninguém vai a lugar nenhum, disse Aparecida. Quero ver esta criança nascer. Quero decidir pessoalmente o que fazer com ela. Você é um monstro, sussurrou Davi. Sou uma mãe protegendo sua família, replicou Aparecida. Algo que você deveria entender melhor. Heloísa gritou novamente, e desta vez o investigador viu a cabeça do bebê coroando. Está nascendo. Preciso de espaço. A tempestade lá fora parecia ter atingido seu pico. Raios iluminavam o quarto em intervalos regulares, criando uma atmosfera apocalíptica. E foi nesse cenário de violência natural e humana que o bebê de Heloísa e Davi decidiu chegar ao mundo. Com um último grito que se misturou ao trovão que ecoou sobre a ilha, Heloísa deu à luz um menino. O investigador segurou a criança, que chorou imediatamente, um som forte e saudável que encheu o quarto. É um menino, se anunciou ele, limpando o bebê com uma toalha. Pequeno, mas aparentemente saudável. Davi se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era seu filho, sua carne e sangue, perfeito apesar de tudo. Quando segurou a criança pela primeira vez, sentiu algo se transformar dentro dele. Um amor, feroz e protetor que jamais imaginara ser capaz de sentir. Meu neto, murmurou Aparecida, também se aproximando. Não, disse Davi afastando o bebê dela. Ele não é seu neto. Você perdeu o direito de ser nossa família no momento em que contratou assassinos. Aparecida sorriu friamente. Você acha que tem... Escolha. Esta criança carrega o sangue Montserrat. Pertence à nossa linhagem. Esta criança pertence apenas a si mesma, disse Heloísa, que apesar da exaustão conseguiu se sentar na cama, e ao amor que a trouxe ao mundo. Foi então que a tempestade, como se tivesse cumprido seu propósito, começou a diminuir. Vento parou de uivar, a chuva reduziu-se a uma garoa suave, e o primeiro raio de sol em horas atravessou as nuvens, iluminando o quarto onde uma nova vida havia começado. O silêncio que se seguiu ao primeiro choro do bebê foi quebrado apenas pelo som das ondas que agora batiam suave na costa. A tempestade havia passado, deixando para trás um ar purificado e uma luz dourada que entrava pelas janelas do quarto. Mas a tensão entre os presentes permanecia espessa como névoa. Aparecida observava o neto com uma expressão que misturava fascínio e cálculo. Os homens armados pareciam desconfortáveis com a situação, claramente não preparados para assassinar uma mulher que acabara de dar à luz na frente de um recém-nascido. Ele é bonito, disse Aparecida finalmente, estendendo as mãos. Posso segurá-lo? Não, respondeu Davi com firmeza, protegendo o filho contra o peito.
Você não vai tocar nele. Sou sua avó. Você é uma assassina. A voz de Heloísa, embora fraca, carregava uma força que surpreendeu a todos. E não vou deixar que chegue perto do meu filho. Aparecida riu, mas era um som sem humor. Vocês dois são tão ingênuos. Acham que podem simplesmente me excluir da vida desta criança? Eu sou Aparecida Montserrat. Tenho influência, dinheiro, conexões. Posso tornar a vida de vocês um inferno se quiser. Ou nós podemos tornar a sua um inferno, disse o investigador, tirando um gravador digital do bolso. Toda esta conversa foi registrada. Suas confissões sobre os assassinatos, suas ameaças, evidências suficientes para colocá-la na prisão pelo resto da vida. O rosto de Aparecida empalideceu. Ela olhou para os homens armados, que começaram já a recuar, percebendo que haviam se metido numa situação muito mais complicada do que imaginavam. Vocês não vão a lugar nenhum, disse ela para os assassinos. Temos um acordo. O acordo acabou, respondeu o líder, guardando a arma. Não matamos mulheres que acabaram de dar à luz, e não queremos problemas com gravações. Os 3 homens saíram do quarto rapidamente, deixando Aparecida sozinha, com a família que tentara destruir. Por um momento ela pareceu vulnerável, uma mulher idosa enfrentando as consequências de décadas de maldade. Vocês não sabem com quem estão mexendo, murmurou ela. Sabemos exatamente, disse Davi, caminhando até a janela com o filho nos braços. Estamos mexendo com uma mulher que perdeu a alma há muito tempo, mas também sabemos que o poder que você tem é construído sobre mentiras e medo. E nós temos a verdade. Heloísa se levantou da cama com dificuldade, apoiada pelo investigador. Apesar da exaustão do parto, havia uma determinação férrea em seus olhos quando encarou Aparecida. Minha mãe morreu por causa da sua ganância. Meu pai foi assassinado por ter consciência. Mas meu filho vai crescer livre de tudo isso. Ela se aproximou de Davi e tocou suavemente o rosto do bebê. Ele vai conhecer a verdade sobre sua família, mas não vai ser definido por ela. E qual verdade é essa? Perguntou Aparecida, uma última tentativa de recuperar o controle. Que o amor é mais forte que o ódio, que a redenção é possível, que podemos escolher ser diferentes dos nossos ancestrais. Davi olhou para o filho, que dormia pacificamente em seus braços. Este menino vai crescer sabendo quem eram Roberto e Helena. Vai saber que eles se amaram verdadeiramente e que morreram tentando fazer o que era certo. Ele também vai saber, acrescentou Heloísa, que você escolheu o lado errado, que preferiu o poder ao amor, o dinheiro à família. Aparecida os encarou por um longo momento, vendo nos rostos do filho e da nora uma resolução que reconheceu como inabalável. Pela primeira vez na vida havia perdido completamente o controle de uma situação. Isto não terminou, disse ela, dirigindo-se à porta. Terminou sim, respondeu Davi. Quando sair desta casa não terá mais nenhum direito sobre nós. As evidências que temos garantem isso. Você pode manter sua fortuna, suas conexões, sua posição social, mas não terá mais uma família. Aparecida parou na porta sem se virar. Você vai se arrepender desta escolha. A única coisa de que me arrependo, disse Davi, é de ter demorado tanto para fazê-la. Quando Aparecida partiu, levada pelo mesmo helicóptero que a trouxera, a mansão finalmente conheceu a paz. O investigador permaneceu mais alguns dias, ajudando com os procedimentos legais e garantindo que todas as evidências fossem adequadamente documentadas. Depois ele também partiu, deixando a pequena família sozinha para começar sua nova vida. 3 meses depois, Heloísa e Davi se casaram numa cerimônia simples na praia de Ilhabela, com apenas algumas testemunhas presentes. Ela usava um vestido branco simples, ele um terno claro, e entre eles estava o pequeno Miguel, nome escolhido em homenagem ao arcanjo protetor. Você tem certeza de que quer levar o nome Montserrat? Perguntou Davi na noite antes do casamento. Quero transformá-lo em algo diferente, respondeu Heloísa, amamentando Miguel na varanda que dava para o mar. Quero que quando as pessoas ouvirem esse nome, pensem em amor, não em medo. Eles venderam
as propriedades da família em São Paulo e se mudaram definitivamente para Ilhabela, transformando a mansão num centro de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. A antiga ala leste, onde Heloísa descobrira o diário de sua mãe, foi transformada numa biblioteca e centro de estudos. Aparecida nunca mais tentou entrar em contato. As evidências contra ela foram suficientes para um acordo judicial que a obrigou a se manter afastada da família em troca de não ser processada criminalmente. Ela manteve seu império empresarial, mas perdeu para sempre o que mais importava, a continuidade de sua linhagem. Miguel cresceu forte e saudável, sem sequelas da prematuridade. Aos 2 anos, já corria pela praia de Ilhabela como se tivesse nascido das próprias ondas. Heloísa e Davi encontraram no amor e na paternidade uma redenção que nenhum dos dois imaginara possível. Em noites silenciosas, quando o menino dormia e eles caminhavam pela praia de mãos dadas, às vezes falavam sobre Helena e Roberto, sobre o amor que não puderam viver, mas que continuava vivo através da família que haviam criado. "Você acha que eles nos veem?" perguntou Heloísa numa dessas noites, observando as estrelas refletidas no mar calmo. "Tenho certeza", respondeu Davi, beijando sua testa. "E acho que finalmente estão em paz." A história de Heloísa e Davi começara na escuridão de uma noite, em São Paulo, entre mentiras e necessidade. Mas floresceu na luz de Ilhabela, regada pelo amor verdadeiro e pela coragem de escolher a redenção em vez da repetição. E Miguel, o pequeno herdeiro de uma linhagem marcada pela tragédia, cresceria sabendo que o amor sempre pode vencer o ódio, que a verdade sempre pode superar as mentiras, e que cada geração tem o poder de reescrever o destino de sua família. Nas ondas que lambiam a areia dourada da praia, nos ventos que sopravam através das janelas abertas da mansão, no riso cristalino de uma criança que brincava sem conhecer o peso da história que carregava, a ilha de Ilhabela guardava agora uma